tenho meditado muito, e eu acho que em decorrência de muitas coisas que a gente tem vivido aqui e muitas coisas que a gente tem vivido lá, ou seja, a gente tem recebido aqui uma série de mensagens que vêm em encontro de fato com que a igreja brasileira, né, que é a igreja que nós fazemos parte, né, da igreja brasileira num todo, e até uma questão da igreja mundial. O que tem acontecido com a igreja é o que tem levantado muitas questões no meio da própria igreja. Muito porque esse assunto, ele nos diz respeito diretamente. Somos professos, somos parte da igreja. Se cremos que o Senhor atua por meio da igreja e que o Senhor, do mesmo modo, escolheu a sua igreja para manifestar a sua multiforme, segundo o apóstolo Paulo fala nas suas cartas, o que tem acontecido com a igreja? E uma das maiores questões que eu percebo na igreja, que é a última moda hoje, é o reino de Deus. Lamentavelmente, por não se entender o que é o reino de Deus e aonde está o reino de Deus, essa é a minha chamada, aonde está o reino de Deus, é que a gente vive nessa turbulência, nesse ativismo louco, não nós propriamente, mas eu digo a igreja no todo, e a gente não está fora disso, por achar que as questões exteriores, as questões que estão ligadas diretamente aos sinais, que de alguma forma pode demonstrar o poder da igreja, de alguma forma pode demonstrar a unidade da igreja, ela tem sido mais procurada, eu me refiro aos sinais, à exterioridade, do que o próprio Senhor da igreja. Nós vemos que há um corre-corre entre os evangélicos, por assim dizer, com relação a onde está o reino de Deus. Tem pessoas que viajam de países a países, que viajam de lugares a lugares, vão a muitos lugares tentando encontrar essa resposta. E não encontram. E além de não encontrarem essa resposta, ainda ficam fora do reino de Deus propriamente. Porque o Senhor, ele já... É o texto que eu quero falar hoje, está em Lucas, no capítulo 17, no versículo, vou ler o versículo 20 e o versículo 21. O Senhor já disse a essas pessoas que o indagaram a respeito do reino de Deus. Porque nós achamos também que o reino de Deus está especificamente em algum lugar, como de fato ele não está. O reino de Deus não é um reino geográfico, a princípio. O reino de Deus não é um reino com exposições e tendências humanizadas que carregam em si próprio os seus próprios sinais para que as pessoas possam ser convencidas de que aqui ou acolá o reino de Deus se manifesta. Tendo em vista que o reino de Deus é puramente espiritual, até que o Senhor venha e governe de fato. Lucas capítulo 17, no versículo 20 e no versículo 21, diz o seguinte: certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está entre vós. Essa pergunta que eu começo então nessa noite para a gente poder meditar na palavra, aonde está o reino de Deus, tem movimentado comércios, tem movimentado pensamentos, tem movimentado teologias e tem movimentado até confissões de fé. Nós vivemos à margem de um perigo muito grande de estarmos no meio de uma comunidade, de estarmos participantes de uma comunidade, como a outra vez que eu já preguei, havia dito, que não consiste no fato dos ajuntamentos, mas o fato de estarmos
aliançados ou de alguma outra forma pertencente a alguma comunidade, parece que isso nos dá a entender que o reino de Deus está aqui. E os seus outros membros de outros lugares acham que o reino de Deus está lá. O comércio tem sido movimentado disparadamente, investindo muito dinheiro nesse negócio de reino de Deus. Existe uma tal cultura do reino de Deus, que tem músicas apropriadas para isso. Existem cultos para busca do reino de Deus, onde tem palavras direcionadas para isso. Existem congressos, encontros, convenções, todos com foco no reino de Deus. E a coisa parece ser mais difícil do que nós pensamos, porque quando nós começamos então, nas entrelinhas, a sair a propor desses lugares, nós não percebemos que o reino está aqui, está entre nós. Que o reino de Deus ele é constituído pelo governo de Deus, e aonde há uma pessoa que se submete ao governo do Senhor em todas as suas esferas, aí está o reino de Deus. O que eu quero falar nessa noite com muita ênfase é que, junto com a interrogativa de onde está o reino de Deus, está também a manifestação farisaica. Quando nós temos esse questionamento e nós queremos saber onde está o reino de Deus, isso nada mais é do que uma manifestação farisaica. Os fariseus esperavam que Jesus se manifestasse com poder, vindo dos céus e descendo e destruindo por vez o Império Romano, e assim governasse entre eles. E isso ficou tão infiltrado neles, no pensamento deles, eles respiravam isso, que eles não percebiam que o Messias que eles esperavam, já estava no meio deles. E pelo fato de viver toda essa exterioridade, essa questão do exterior, essa questão da aparência, essa questão então de ter um sinal, de ter uma evidência de que o reino de Deus precisava de se mostrar em obras, precisava de se mostrar em sinais, eles perderam a oportunidade de perceberem, de conviverem, de verem e de experimentar de fato um reino naquele momento, para aquela ocasião, na sua plenitude, porque o próprio rei estava no meio deles e eles não percebiam. E eu acho que a gente vive então, eu penso de fato, que a gente vive uma moda farisaica. A igreja brasileira, o problema da igreja é o farisaísmo. Um dos problemas da igreja é o farisaísmo, porque nunca se ouve tanta profecia, nunca se ouve tantos falatórios acerca da vida de Cristo, acerca de avivamentos, acerca de movimentos que trarão resposta para a igreja. E já tem gente falando em reforma, tendo em vista que a igreja precisa mesmo. Mas já tem gente dizendo e assumindo o papel de reformadores. Eu conheço alguns, de verdade. Pessoas que trazem então essa teologia puramente humanizada, uma teologia com soluções humanas para as questões humanas, porque isso para eles representam sinais e representam manifestação da obra de Deus. E a gente sabe que não é isso. Se Deus não operar absolutamente nada, Ele não deixa de ser Deus e o seu governo não deixa de se propagar, porque Deus é Deus e Deus não está preocupado com isso. Deus, a sua maior obra é que a gente se percebe, né? A gente que eu me refiro é a igreja toda, o seu todo, é que pelo fato de nós então andarmos em busca, é uma caça. Tem um livro que chama isso, Caçadores de Deus. Uma caça, uma busca incessante para que Deus se manifeste. E eu quero dizer para vocês que isso está virando questão ministerial. Algumas igrejas acreditam mesmo
que o avivamento estão nas suas igrejas. Algumas igrejas acreditam de verdade que pelo misticismo, pelas manifestações místicas dos seus cultos, elas acreditam que isso é o reino de Deus. As pessoas vivem completamente descomprometidas como os fariseus, vivem completamente descomprometidas com o que de fato é o reino de Deus, e na busca dessa manifestação desenfreada, elas perdem o principal, perdem a essência, perdem a oportunidade de ouvir o chamado do Senhor, porque o Senhor é quem nos salva. Não é a busca. Nós não buscamos o Senhor. Não há nada em nós, como o texto que o irmão já tinha lido, não há nada em nós que nos faça encontrar o Senhor. Tendo em vista que os fariseus viviam exatamente dessa maneira. Isso é tão sério que Mateus, no capítulo 24, ele dedica um capítulo inteiro para a questão farisaica, porque eles pareciam de fato tão envolvidos, eles queriam tanto essa resposta, que viviam numa hipocrisia que eles mesmos não deixavam se perceber por conta dos seus seguidores. Mateus faz questão então de registrar essa hipocrisia desenfreada, dessa cobrança de que eles estavam sempre no pé do Senhor, tentando reprová-lo. A busca do fariseu de estar perto de Jesus era para encontrar no Senhor alguma coisa que poderia condená-lo, porque Jesus contradizia e contrariava todas as suas expectativas, embora Jesus se manifestou com sinais e evidências. Quantas pessoas Jesus curou? Quantas pessoas foram libertas durante o seu ministério? Quantas pessoas ouviram e viram e foram testemunhas dos atos que Jesus fazia? Mas mesmo diante desses atos, os fariseus questionavam a sua autoridade, questionavam de fato por que e como e quando se manifestaria o reino de Deus, tendo em vista que o reino já estava diante deles. Porque o reino de Deus, na pessoa de Jesus, se manifesta com a quebra da impossibilidade. As coisas agora se tornam possíveis. A justiça, a paz, a alegria, o amor. As coisas agora elas começam a tendenciar de uma forma real. Não aquilo que eles esperavam. Não aquilo momentâneo, que ser liberto do império romano era uma questão muito inferior com a proposta que o próprio Senhor tinha com relação ao reino de Deus. Quero citar algumas coisas para a gente começar a meditar então sobre como os fariseus, ainda que diante dessa pergunta, que quando viria o reino de Deus, e Jesus responde que o reino de Deus não vem de um modo visível, nem se dirá está aqui ou lá, porque o reino de Deus está entre vós. Mesmo diante de toda essa busca que eles tinham, eles foram considerados reprovados, hipócritas. Jesus teve muita censura contra os fariseus. E eu quero que você observe cada ponto que eu vou falar com relação aos fariseus, como isso é tão atual. Parece que nós temos uma igreja farisaica. Primeiro que eles foram reprovados quando questionavam acerca de lavar a mão, sendo que o que contamina o homem é o que sai e não o que entra. Observa que esses indivíduos estavam diretamente ligados a rituais. Eu acho e penso de verdade, sei do que eu estou falando, que a igreja brasileira hoje tem mais ritual do que culto. Tudo na igreja brasileira vira item de ritual. Tudo na igreja brasileira um objeto. Nós temos idolatria na igreja. Pastores adorados, objetos adorados, cantores adorados,
músicas adoradas, não percebem a dimensão do reino de Deus. Uma outra coisa também é que eles questionavam a Jesus por que os discípulos de Jesus não jejuavam. Por que eles faziam questão? Eles questionavam isso porque eles tinham um glamour. Eles queriam um glamour. Queriam ser vistos pelos homens. O fato de fazer, o fato de praticar, não era uma questão puramente religiosa. Era uma questão também de ser visto pelos homens. E hoje, o que nós temos? Nós temos... Vi no Facebook, num vídeo, alguma coisa assim, uma promotora de pastor. Eu participei uma vez de um congresso em uma cidade do Brasil que eu fiquei escandalizado. Não tanto porque eu fazia parte daquele meio. Hoje, vendo naquela perspectiva, estou totalmente escandalizado. Pastores com segurança, pastores com agenciadores. Você precisa de ligar para uma agência para conseguir um horário com alguém para pregar na tua igreja, e ele não prega para menos de número X, e não vem pregar sem que haja um cachê, porque a oferta combinada é cachê. Combinou a oferta é cachê. Essas são as pessoas que, como os fariseus, representavam o povo. E nós gostamos disso. A igreja gosta disso. A gente coloca lá no Facebook que não vai, mas faça um ajuntamento de um bom cantor na cidade, se 90% dos crentes não estarão lá. Porque esses caras nos representam. A gente diz que não. Esse fulano não me representa. Mas nós não fazemos, nós não temos o mínimo de compromisso de não ir mesmo, boicotar. Ou então nós temos parte com isso. Esse é radicalismo? Não sei, talvez sim. Uma outra coisa também é que observe que mesmo quando envolvia a vida de pessoas, seja ela com fome, ou seja ela dos animais que trabalhavam, eles questionavam o Senhor de trabalhar no sábado. Quer dizer, o rito, guardar o sábado, fazer as coisas é mais importante do que as pessoas. Uma atividade que precisa ser interrompida a salvar as pessoas, é preferível que seja. E a gente vê isso muito nas igrejas. A gente vê, eu já vi alguém dizer assim: nós não podemos, umas outras pessoas tendo necessidade, e essa igreja diz o seguinte, essa pessoa, né, que é a igreja, porque representa a igreja. Nós estamos com muitos projetos, nós não podemos dar atenção a isso agora. Porque a igreja vive de projeto. A igreja vive de atividades que as pessoas não são mais importantes. Porque a igreja existe por conta das pessoas. Aliás, o Senhor salvou foram as pessoas. Uma outra coisa também é que eles não praticavam o que pregavam, e os que ouviam não aguentavam praticar também, porque lhe era pesado demais. O que eles pregavam, eles mesmos não conseguiam praticar, e colocavam um jugo pesadíssimo sobre o povo, e o povo não conseguia praticar. Essa é a questão que o Senhor fala sobre o jugo. O meu jugo é leve. O meu jugo não é igual ao jugo da lei. Não é jugo de peso, de problema. Não é esse jugo que o Senhor está falando. O Senhor está falando de jugo de discipulado. O Senhor está falando de jugo de poder carregar uma coisa que é leve, que se pode fazer. Não como os fariseus.
Quantas coisas a gente vê hoje que essas pessoas prometem, que essas pessoas, que esses homens e essas mulheres também, algumas, prometem, não cumprem e sabem que não vai cumprir. E sabem que não há condições de cumprir, e o povo fica escravizado das igrejas. Parece que a igreja é uma senzala, onde as pessoas, ao invés de ser libertas, estão escravizadas por conta dos seus próprios votos, por conta do ensinamento que receberam. Uma outra coisa também é que a sua exterioridade, a sua aparência, ela é tão evidente que quem não conhecesse o interior deles não sabia quem eles eram. Mas só que tinha uma coisa, eles estavam lidando com o Senhor, e o Senhor sabia. O Senhor os chamou de sepulcro caiado. Por fora, são belos, estão pintados, estão impressionantes, mas por dentro não são nada, não tem nada a não ser ossos. O próprio Senhor diz isso. Outra coisa é que, por causa do jugo que eles colocavam sobre as pessoas, eles não entravam no reino e não deixavam as pessoas entrar. As pessoas viviam confusas. Hoje, olha, eu estive pensando, tenho pensado muito sobre esse assunto, quanto a essa questão da prosperidade. A questão da prosperidade é o maior veneno que existe dentro da igreja hoje. Isso não tenho dúvida. Todos os pecados, a maioria dos pecados estão entrelaçados à prosperidade. Por conta da prosperidade, tem gente fazendo coisas absurdas e que é pecado. Tem pessoas largando mulher, largando marido por conta da prosperidade. E tem profetas pregando isso. Que essa não é a mulher de Deus para você. Por isso que você não prospera. Largue, desce e case com essa. E pastores fazem esse casamento. Quer dizer, na verdade, não são nem pastores. A questão é que eles colocavam jugo sobre as pessoas não entravam no reino. Eles não entravam, mas não deixavam ninguém entrar também. Uma outra coisa também é que a hipocrisia deles chega a tão alto que eles faziam orações longas e roubavam as viúvas. Quer dizer, não percebe o princípio. Quando eu olho então para o Sermão do Monte, quando eu olho que o Senhor vem ensinar o povo a orar, vem ensinar o povo como deve fazer as coisas, eu acho que o Senhor olhava de fato a hipocrisia. A hipocrisia era demais. Se o Senhor diz o seguinte: se você tem alguma coisa contra o teu irmão, deixa a sua oferta, vai lá, reconcilie-se com o seu irmão e volte e coloque a sua oferta. Agora você imagina alguém fazer longas orações e ainda roubar as viúvas. A questão das viúvas é uma questão tão séria para o Senhor que os apóstolos foram recomendados a cuidar dos órfãos e das viúvas, que já era um ensinamento lá do Antigo Testamento. As viúvas com certa idade, que já não podiam trabalhar e que não tinham descendentes para quem os sustentasse. Isso era muito raro em Israel, porque geralmente as pessoas tinham filho. Então era raro, mas existia. Como poderiam esquecer das causas dos menos favorecidos e fazer longas orações no templo para ser admirado pelos demais? Outra coisa também que isso é muito comum no nosso dia é que eles andavam numa correria, num ativismo tão grande para ganhar novos seguidores, e o Senhor Jesus disse, sabe o quê? Que eles o transformavam 2 vezes mais em filhos do diabo, aqueles que eram convertidos por eles. As pessoas se tornavam 2 vezes pior do que elas eram. Queridos, faça um paralelo. Imagine hoje uma igreja que uma pessoa foi lá na frente, lá durante um culto, e aceitou Jesus, por assim dizer, e ninguém nunca ensinou nada para ela da palavra, sem compromisso nenhum. Essa pessoa vai, se batiza e está ali jogada no meio dessa comunidade.
E ela começa então a frequentar os cultos para sua própria condenação. Porque essa turma aí, eles não têm compromisso com o ensino da palavra. Nenhuma. É o povo mais analfabeto de Bíblia que existe. É o povo que anda atrás dessas coisas. Não conhece nada. Não estou falando de doutores da lei, de teólogos. Não estou falando de nada disso. De pessoas que saibam o mínimo de Bíblia. Se você chegar numa igreja e deve perguntar porque as pessoas são batizadas, eles não sabem te dizer. Por que você batizou? Para que você batizou? Não sabem dizer. Não tem entendimento. Não sabem de nada. E quem não conhece, não alcança. A Bíblia diz isso claramente. Quem não conhece, não alcança. O fato de vir, o fato de ouvir, só não adianta, precisa ser ensinado. Uma das coisas mais importantes que o Novo Testamento deixa muito claro é a questão do discipulado. Discipulado não é na sua casa uma vez por semana. Não é essas reuniões que esse povo faz de célula, seja lá o que for. Não é isso. Discipulado é compromisso de ensinar, é caminhar, pegar na mão se preciso for. Para que as pessoas entendam o mínimo, o básico, e possam de verdade, então, professar sua fé. Possam dizer o que creem, por que creem, e qual é a sua necessidade. Porque se ela não entende porque ela crê, se ela não entende do que ela precisa, ela nunca vai alcançar o arrependimento. E quantas vezes a gente sabe que isso é obra do Espírito Santo? Claro, a gente sabe disso, mas está sobre nós o fato de discipular, de ensinar. Imagine que uma pessoa dessa entra então para uma religião e se torna 2 vezes pior. Uma religião que confessa o nome de Deus, uma religião que, segundo os fariseus, viviam segundo a lei de Deus, e as pessoas ficam pior. Quer dizer, vão para isso, para a sua própria condenação, porque não conhecem, porque não aprendem, porque sequer são ensinadas. Pegam-se textos isolados e lançam no meio do povo com uma oratória de 2, 3 horas, e as pessoas saem dali flutuando, saem dali, não entenderam nada, não entenderam absolutamente nada, mas estão com o seu ego cheio, estão com o seu pensamento positivo cheio, estão com as suas esperanças em coisas erradas mais cheias, estão com combustível para aquela semana, e aquilo se torna uma fascinação, aquilo se torna um alvo para que ela possa alcançar os seus objetivos. E ela se esquece do que é mais importante, sequer conhece, e caminham em passos largos para o inferno. Vão para o inferno e são indesculpáveis, porque, como Frank mesmo já disse, Frank Ferreira, nós somos a geração que mais temos traduções de Bíblia. Não é só tradução não, nós temos Bíblia para todos os gostos. Bíblia do papai, da vovó, da mamãe, da criança, do líder, do não sei mais o que. E somos a geração mais descomprometida com a Bíblia. A Bíblia está no ranking do livro mais lido do mundo, e somos a geração que menos conhece o que nela contém. Isso é uma ironia. Isso chega a ser uma ironia. Era preferível termos porções. Era preferível cada um andar com um pedacinho da Bíblia no bolso e juntar para ler aqueles textos, como acontece em diversos países. Que nós abusamos e não percebemos a dimensão do reino de Deus. Outra coisa também é que eles seguravam as pessoas pelo seu juramento, se importando mais com as ofertas do que com o próprio altar. E o Senhor pergunta: quem é mais importante? A oferta ou o altar? Eu conheço gente presa por voto até a vida. Eu, quando saí de uma igreja que eu fazia parte, o dirigente daquela igreja, sabe o que ele me disse? Eu achei que eu tinha um pacto de velhice com você. Eu disse para ele: o único pacto de velhice que eu tenho é com a minha mulher. Eu achei que nós tivéssemos um pacto de velhice. O que é esse pacto de velhice? Que eu estaria ali até morrer.
As pessoas estão presas pelos seus votos. É assim, ó, não faço voto, porque quem faz voto e não cumpre é tolo, mas quem não faz é desobediente. Então faça. E isso movimenta-se milhões de dinheiro desperdiçado, dinheiro jogado fora, onde já existem tantos missionários que tem que pedir pelo amor de Deus. Eu também conheço alguns que precisam tanto de recurso, vivem pela misericórdia de Deus, e a igreja joga dinheiro fora com votos, indulgência. Você deposita o seu dinheiro e ganha um sinalzinho, um candelabro, uma lâmpada, seja lá o que for, um óleo, qualquer coisa parecido. Como se isso pudesse te levar a qualquer outro lugar, a não ser para o inferno. Porque é ali que está a sua confiança. E se você confia em qualquer coisa, ou em qualquer outra pessoa que não seja no Senhor e na sua obra, você já está no inferno. Isso que a Bíblia diz. Aquele que crê será salvo. E o que não crê no Senhor é porque crê em outras coisas, já está condenado. Já está. Anda em passos de condenação. Uma outra coisa também é que eles se vangloriavam por entregar o dízimo, mas omitiu o que era mais importante, que era a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Entregavam seus dízimos, entregavam as suas recompensas de Deus ter tratado deles durante todo o mês, e agora estão recebendo, estão pagando pelo mês da segurança, porque não praticavam a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Como pode isso? Como alguém pode trazer alguma coisa para o Senhor, se é que pode, mas que resolve no seu coração, segundo o ensinamento de Coríntios, com relação às ofertas, com relação ao que seja? Como alguém pode se propor a entregar alguma coisa ao Senhor sem que haja justiça, misericórdia e fidelidade? Está reprovado. Não traga. Está jogando dinheiro fora. E pode ter certeza, está jogando dinheiro fora, porque aquele dinheiro nem para a obra é aproveitado. Ele sai de alguma forma. E esses homens também, eles são acusados também pelo próprio Senhor de matar aqueles que traziam a mensagem da vinda daquilo que eles mesmos esperavam, que eram os profetas. São acusados de matar aqueles que trazem uma mensagem daquilo que eles esperavam. Se a gente olha então para as condições que os fariseus andavam, a gente chega à conclusão que o farisaísmo está em alta. Nós vivemos em meio ao farisaísmo. E muitas vezes nos comportamos como tal. Quantas vezes a gente é pego pelo desagrado? Quantas vezes nós somos pegos pelo desagrado de querer que as coisas na casa de Deus, por assim dizer, e que nos cultos, e que no ambiente de comunhão que a gente vive, aconteça da maneira que a gente quer. Isso é um pensamento farisaico. Porque o culto não é uma entrega, e você vai receber o quê? Não gosto dessa canção, não gosto dessa pregação, não gosto desse preletor, não gosto. Por outro lado, o culto hoje foi uma bênção, a música hoje foi boa, como se tudo aqui ocorresse para que nós saíssemos daqui satisfeitos. E deveríamos sair sim, em ter cumprido aquilo para o qual fomos chamados, que é adorar o Senhor e gozar da sua plenitude. Parece que nós delimitamos dentro da nossa religião, como os fariseus fazem, nós delimitamos o que deve ocorrer. O que passa disso ou o que falta aquilo, não é de Deus.
Se não houver manifestação no culto, não é de Deus. Se houver, também não é de Deus. Se não houver gritaria, se não houver expressões místicas no culto, não é de Deus. E há aqueles também que, se houver, não é de Deus. Como se nós conhecemos de fato como Deus se manifesta. Parece que a gente precisa ficar agora, então, a partir dessa leitura, a partir do que a gente está tratando aqui, que o reino de Deus, ele está manifesto. O reino de Deus está em movimento. E ele vem se manifestando através dos atos de justiça de cada crente. Quando um crente se expressa com justiça, com amor, com paz, com alegria no Espírito, o reino de Deus está se manifestando. E muitas vezes ele aparentemente também é somente interior. É como a gente vem falando de boas obras. Se não glorifica a Deus, ainda que a obra seja grandiosa, não é boa obra. Porque todas as coisas precisam, tudo que fazemos, tudo que pensamos até, precisa glorificar o Senhor. Senão elas não são as obras que o Senhor antes preparou para que nós andássemos nela. Elas não têm ligação. Mas baseado nisso tudo que a gente já conversou, tudo que a gente já falou, na verdade, até aqui, por que isso ainda tudo ocorre? Aonde está o reino de Deus, então? E por que tudo isso ocorre? Isso ocorre porque nós não entendemos que o reino de Deus está aqui, está entre nós, e que isso só se dá por revelação. O reino de Deus não é compreensível com a nossa mente carnal. O reino de Deus é uma revelação no Espírito. E só os filhos de Deus conhecem a manifestação do reino de Deus, tendo em vista que para ingressar no reino de Deus é necessário nascer de novo. Se você não nasce de novo, você vai passar a sua vida procurando as evidências do reino de Deus e nunca vão encontrá-las. Porque muito mais que uma questão de servir, é uma questão de intimidade, é uma questão de ser filho, é uma questão de ter paternidade. Paternidade espiritual, não é cobertura espiritual. Não estou falando nada disso. Eu estou falando de pai para filho. É uma relação de amizade. Uma relação que, se nós não entendemos na perspectiva espiritual, orar para que o Senhor nos mostre a cada dia e que nós percebamos a cada dia, a gente não vai conseguir de fato entender aonde está e como é o reino de Deus. Existem pequenas ações que acontecem no âmbito da igreja, ou que deveriam acontecer, que se manifesta o reino de Deus muito mais do que grandes obras. Parece que por essa questão do reino de Deus, a gente tem tanto projeto, porque é do reino. Nós temos tantos projetos do reino de Deus. Há tantos projetos, e eu conheço gente que tem tanto projeto, e até faz, tá? E até fazem, estão aí fazendo seus projetos. Ganham pessoas para Jesus, que é uma beleza, e não sabem nem onde elas estão. Uau! Sobem para tantos lugares, para as favelas, para os lugares, mas não têm o compromisso de plantar uma igreja. Porque já aceitou. Porque falar de Jesus é entregar um papelzinho na rua.
falar de Jesus é Jesus te ama e eu também, vem na minha igreja domingo comigo. Isso é evangelizar. Isso são obras de evangelismo, onde não se gasta tempo com ninguém. Toma o seu papel, está aqui o endereço, eu te espero lá domingo que vem. Isso não é evangelismo, isso não é discipulado. Isso tem nada a ver com o reino de Deus. Isso tem a ver com aglomeração de multidão. Isso tem a ver com estatística de novo. Olha, como é que você chegou até aqui? Como você chegou até aqui? Eu recebi um papelzinho na rua com o endereço. Nossa, o Espírito move. Move mesmo. Ainda bem. Porque ai dessas pessoas se o Espírito não movesse. Ai dessas pessoas se de fato, como aconteceu com muitos de nós, se não fosse o Espírito de Deus quem nos convencesse do pecado, do juízo e da justiça. O que seria de nós? E a gente ainda fica procurando aonde está o reino de Deus. Está aqui. Não está lá. Nem acolá. Está aqui. Quando eu me refiro aqui, eu não estou falando desse local. Eu estou me referindo a essas pessoas. O reino de Deus, ele está entre nós. Nós não somos desse mundo. Nós somos peregrinos. E a nossa pátria não é aqui. E só quem entende isto é quem entende de fato a manifestação do reino de Deus. Porque se não se compreende isso, vive buscando as evidências do reino de Deus, principalmente para as coisas que se acabam aqui, como a prosperidade, como a saúde, como tantas coisas. Encontros para jovens conhecer jovens para casar. Encontro com moças e rapazes, eles vão para os encontros para se conhecerem. Congresso de prosperidade. Congresso de avivamento. Se a igreja nem se arrepende, ela nem sabe quem ela é, está esperando que avivamento? Que avivamento? Que avivamento alguém está esperando? Que reforma nós estamos esperando? Nenhuma. Porque a igreja caminha sem saber, sem sua identidade, sem saber que ela erra diante de Deus, que ela é fraca e que precisa que o Senhor traga de fato um novo respirar para a igreja, para essa geração, né? Porque a igreja vai continuar. O Senhor não morreu com nada que pudesse falir. Isso é uma outra mentira, que a igreja vai acabar, que tudo vai acabar, isso é a religião. Não vai, isso é mentira. O Senhor não morreu morte de cruz para redimir um povo que faz parte da sua igreja, para no final tudo é errado. O Senhor não concorre com essas coisas. Não há essa disputa. Não existe isso. Uma outra coisa também é que a manifestação externa do reino de Deus é para a visão, para aqueles que precisam ter fé. Agora, para nós que cremos, é para nos gerar esperança. A manifestação do reino de Deus se manifesta na vida do crente principalmente naquilo que ele tem esperança. Se é no Senhor ou se é nas coisas dessa vida. Quem coloca sua confiança nas coisas dessa vida não entendeu nada do reino também. Está diante do Pai, é filho, mas não entende. E outra coisa é que a manifestação do reino, ela desmente toda a impossibilidade. Aquilo que era impossível torna-se possível. Aquilo que era vazio torna-se cheio. Aquilo que era sem forma de fato, agora não tem forma. Tem identidade. Nascer de novo aponta muito também para a identidade. Identidade do reino. Não é cultura do reino. Identidade. Viver como um cidadão do reino. Outra coisa também é que o reino de Deus, ele é eterno, embora ele comece aqui.
Se nós medimos a nossa vida somente pelo esse curto tempo, para alguns, na dimensão dessa vida, nós também não entendemos nada do reino de Deus. Porque o reino de Deus ele é eterno. As coisas eternas apontam para dois caminhos: ou para a morte eterna, ou para a vida eterna. De algum dos dois nós vamos passar. E segundo a graça do Senhor que nos foi derramada, estaremos com o Senhor na vida eterna. Mas quem não entende, ainda que esteja no meio, o que lhe cabe é a morte eterna. João Calvino diz que a doutrina da eterna duração do reino de Cristo é, portanto, aqui estabelecida, visto que ele não fora posto no trono pelo favor ou pelos sufrágios humanos, mas por Deus, que por sua coroa real em sua cabeça o colocou com as suas próprias mãos. O fato de eu entender, o fato de não entender, o fato de viver e o fato de não viver traz consequências para a minha vida, não para a supremacia do reino de Cristo. Cristo não é mais ou menos rei porque eu entendi e resolvi obedecer ou não. John Stott diz que o reino existe onde Cristo reina, concedendo salvação e recebendo homenagem. Aonde tem um Filho de Deus, que Cristo reina na sua vida, aí está o reino de Deus. Quando nós entendemos que nós somos filhos de Deus, salvos pela tua graça, vivendo segundo a sua vontade, nós estamos então manifestando o reino de Deus. Eu quero concluir pedindo que o Senhor nos ajude com graça para que nós possamos compreender e entender a questão da obediência e não vivermos em busca das supostas aparências que o reino de Deus aparenta para alguns ter. Que o Senhor liberte a sua igreja dessa mente farisaica, que o Senhor liberte a igreja dessa correria e desse afã de querer trazer e mostrar para as pessoas como é o reino de Deus. Isso aqui não é um laboratório, isso aqui não é uma exposição de fogos e artifícios, para que as pessoas venham e se encantem e fiquem por esse motivo, não porque foram convencidos pelo Espírito, que seu motivo maior seja